Quais que são os diversos tipos de sistema intensivo para terminação que nós temos na bovinocultura de corte? Quando a gente fala de terminação, nós estamos direcionando o animal para aquele momento onde ele está faltando ali de 100 a 150 quilos para ir para o abate no frigorífico, no caso de machos, né? E no caso das fêmeas, faltando ali entre 60 e 100 quilos para chegar para o abate, né? Nesse processo, a gente tem vários níveis de terminação que a gente pode fazer para os animais. Por incrível que pareça, desde o mineral, que hoje já praticamente ninguém mais faz terminação no mineral, né? O mineralzinho 50, o animal era abatido aí com 5, 6 anos de idade, sem rendimento de carcaça nenhuma, carcaça velha, uma carcaça de baixa qualidade, mas com o tempo foi evoluindo. Proteinado de baixo consumo também não se usa mais. O energético, você já começa um processo de intensificação, porém a gente entra aonde estaremos falando do semi-intensivo, né? Só que eu quero falar para vocês aqui hoje do intensivo. O sistema intensivo de terminação, a gente precisa de um concentrado dentro do coxo que vai fazer o efeito de substituição. Ou seja, o que o animal come no coxo, ele passa a deixar de comer lá no pasto, pelo menos em partes, né? E como que a gente pode fazer isso, né? Porque para isso nós precisamos ter muita energia nesse concentrado, uma energia de boa qualidade, um balanceamento energético, proteico e dos minerais de boa qualidade, para esse animal ter uma terminação e formar uma carcaça bacana. O primeiro de todos é o semi-confinamento. Semi-confinamento é a famosa ração a pasto. Eu coloco, porém a grande diferença do semi-confinamento para a TIP é que no semi-confinamento eu coloco ração travando o consumo para o animal. Eu determino quanto de ração eu quero colocar por dia para aquele animal. É importante ter abundância de coxo para o animal, disponibilidade de coxo, no mínimo 30 centímetros por cabeça, para que esse animal ele não fique disputando coxo com outros animais, tá? Disponibilidade para o animal acessar dos dois lados, bastante coxo para ele, e aí a ração, o semi-confinamento, ele tem um risco pequeno apenas, apesar de ser uma estratégia muito boa, e ela conversa muito bem com o método de nutrição ativa, né? Quando às vezes falta um pouco de pasto, o que é esse risco? O animal ele pode acabar tendo uma necessidade de comer mais ração, e acaba que os animais mais dominantes comem um pouco mais do que os outros. É aí que vem a disputa de coxo, por isso ter mais abundância de coxo para esses animais. Logo em seguida do semi-confinamento vem a TIP, que assim, ela também conversa bem com o método de nutrição ativa e eu consigo um desempenho melhor do animal porque eu garanto o suficiente de ração para todos os animais. A TIP, quando ela é feita em sistema com pasto de ótima qualidade, você tem um custo baixíssimo nela. Chega muito próximo ao custo do semi-confinamento, que também é um custo baixo. Mas a TIP ela tem uma vantagem muito grande. A ração é à vontade no coxo. Gente, a vontade no coxo não é encher o coxo de ração e deixar os animais transbordar a ração ali e jogar a ração para todo lado. Não. É leitura de coxo. Colocou ração, os animais consumiram, aí vai fazer a leitura de coxo lá no final da tarde e aí vai verificar. Se tiver sobrado comida, você ajusta para reduzir um pouco o total do dia. Se tiver faltado comida e os animais estiverem demonstrando fome, você vai aumentar um pouquinho. E se tiver faltado comida e o comportamento estiver tranquilo dos animais ou tiver sobrando um pouquinho só de comida no coxo, mantenha a mesma quantidade para o próximo dia, né? Isso aí é comer à vontade, é fornecer ração à vontade para os animais. A grande vantagem da TIP é que eu consigo contar mais com desempenho, no caso do macho adulto, em torno de 2 arrobas ao mês, ou seja, 1 quilo de carcaça ao dia, que é um desempenho muito semelhante ao do confinamento. E aí eu já trago para vocês agora o que é o confinamento. Confinamento é um sistema de produção que eu faço a terminação com uma ração semelhante à ração da TIP. É claro que eu tenho várias etapas para desenvolver esse confinamento, né? No começo a ração é mais proteica um pouco, na metade a ração é mais ou menos a mesma composição da ração da TIP, e aí no final eu trago uma ração menos proteica e bem mais energética para turbinar para o animal, né? Sempre equilibrando a relação proteína-energia, relação de fibra que o animal está ingerindo dentro da dieta total. Só que o confinamento, o volumoso, eu forneço no coxo. É 100% fechado, por isso do nome, confinamento. Tem uma particularidade muito importante entre a comparação do confinamento e da TIP, que é o custo de produção. O custo de produção da TIP é mais baixo por quê? Porque o volumoso está a pasto.
e o custo de volumoso do confinamento é bem mais alto, fazendo com que o custo por arroba produzida dele seja mais elevado também. Então é nisso que a gente tem que ter bastante cuidado. Confinamento, se ele for feito sem planejamento, a chance dele dar prejuízo é muito grande. Confinamento e a TIP, os dois a gente depende bem aí do mercado, né? No confinamento você aproveita melhores oportunidades de mercado, porque você começa no começo da seca e termina ele no final da seca ou no início das águas. A TIP, pelo contrário, você começa ela no período das águas. Pode fazer na seca também, o custo sai mais alto, mas o ideal é que seja feito no período das águas. E geralmente, no período das águas, a gente começa na alta e termina um pouco mais baixo o preço da arroba dos animais, né? Confinamento, ele precisa ter um cuidado extra, por quê? Porque ele demanda mais estrutura, demanda mais conhecimento, uma mão de obra muito mais qualificada, porque a estrutura dele tem que ser bem tecnológica, uma estrutura muito boa, e você precisa direcionar esse conhecimento sempre no caminho certo. Tá? Estrutura, fábrica tem que ser boa, nós temos que ter aí um vagão, já vi confinamentos que trabalham com estrutura muito mais simples, né? Mas de uma forma ou de outra a gente sempre caminha para trabalhar num confinamento bem estruturado, né? Quanto mais animais, melhor a robustez da estrutura que eu preciso trabalhar. E aí logo depois do confinamento aí a gente vem os alternativos, que é o quê? O confinamento a pasto, que aí a gente faz o fornecimento de volumoso dentro de um sistema de produção intensivo que os animais têm acesso a pasto. Então ele tem duas fontes de volumoso, ajuda a reduzir o custo bastante e ajuda a aumentar a lotação daquela área de pastagem que você está utilizando. E aí tem as vantagens e desvantagens dos dois sistemas, da TIP e do confinamento. Existe o confinamento de grão inteiro, que ele é bem simples de fazer, uma estrutura simples. O negócio é, em momentos que o milho está num custo alto, fica complicado fazer confinamento de grão inteiro. Tá? E quando eu falo custo alto, eu não estou falando só quando o milho vai atingindo R$80, vai atingindo R$90 por saca, não. Ainda o milho sendo vendido a R$50, R$45, igual estava sendo vendido há pouco tempo, final de 2023, aí, início de 2024, a gente ainda tem um sistema com baixíssima viabilidade. Sistema de grão inteiro, você fornece o grão do milho sem triturar. Todas as outras situações que a gente falou e que a gente vai falar para frente, o milho deve ser triturado, tá? É mais natural para o organismo do animal absorver o milho triturado. Porém, no sistema de grão inteiro a gente dá uma enganada no sistema do animal. Então ele não tritura e você fornece 85% de milho e 15% de um núcleo específico para essa situação. Não pode ser outro núcleo, não pode fazer isso de qualquer jeito. A mistura deve ser homogênea e fornece somente isso para o animal. O sistema de adaptação ele é bem complexo, porque depende de uma parte ser feita a pasto e uma parte ser feita fechada. Não acho interessante no processo de adaptação ficar colocando comida farelada misturada com essa. É importante que seja essa comida do começo até o final. Um monitoramento constante das fezes dos animais é importantíssimo que seja feito, porque assim você detecta qualquer distúrbio alimentar que o animal esteja tendo. E aí você precisa levar em consideração. Um detalhe importante sobre o confinamento de grão inteiro aqui é que ele apresenta uma praticidade gigantesca. É muito mais prático do que o confinamento comum. Por isso que a maioria das pessoas escolhem o confinamento de grão inteiro, mesmo não tendo viabilidade. Antes da viabilidade, as pessoas estão ligadas à praticidade, facilidade de manejo. E por último, vão ter outros modelos aí para ser trabalhados também, mas esse daqui eu acho importante da gente citar nesse vídeo, é o confinamento sem volumoso. Confinamento sem volumoso, eu praticamente dou somente ração no coxo. Porém, eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Ele é tão perigoso quanto o confinamento de grão inteiro. Eu tenho que fazer com muito cuidado. Por quê? Os ingredientes presentes na ração do confinamento sem volumoso, ou seja, eu não coloco feno, não coloco silagem, não dou acesso ao pasto para os animais, só no processo de adaptação. Os animais ficam fechados só com ração farelada. Mas os ingredientes precisam ter uma fibra efetiva neles. Então eu devo trabalhar aí com uma polpa cítrica, dependendo da região, uma casquinha de soja, uma torta de algodão, um caroço de algodão, um briquete de algodão, que é um alimento concentrado com fortes características de volumoso. Então eu tenho que ter fibra na dieta, tá? Eu não posso enganar 100% o animal desse jeito. E aí a gente tem todos esses sistemas de produção.
assim como a gente pode direcionar para ferramentas que vão otimizar os nossos ganhos dentro da nossa propriedade, utilizando cada um desses sistemas aqui. Essas ferramentas vocês encontram nos nossos materiais didáticos que a gente tem, como a Escola de Pecuária Lucrativa. Hoje nós falamos aqui de TIP, nós temos um curso de TIP também, e nós falamos aqui do confinamento, que também temos um curso disponível. Todos os três você encontra link aqui na descrição, tá? E eu acredito que podem ajudar vocês a otimizar bastante. Mas com esse conhecimento aqui já te ajuda a diferenciar qual sistema você quer utilizar na sua fazenda. Conta para mim aqui nos comentários qual você usa hoje e qual você tem vontade de usar. Vamos conversar um pouquinho aqui, beleza? Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.